Revista Audiolab, as produções do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social em um só lugar. Olá, eu sou Guilherme Leonço e está começando a nossa revista Audiolab. Quem está aqui comigo para trazer reportagens variadas realizadas pelos alunos de comunicação da UERJ é Mirelle Morisco. Tudo bem, Mirelle? Tudo ótimo, Guilherme. Olá a todos que estão ligados com a gente. Hoje nossa revista traz uma reportagem sobre o crescente uso de crimes reais em produções audiovisuais. Vamos saber um pouco mais sobre o trabalho de conclusão de curso que teve o projeto Escola de Narradores como tema. Nesse Setembro Amarelo, vamos ver a importância da psicologia no esporte. E o nosso passeio sonoro é pela Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Nesse mês de setembro, quando se chama atenção para as doenças mentais e prevenção do suicídio, nosso repórter esportivo Miguel de Paula fez uma reportagem sobre a importância da psicologia no esporte. Miguel conversou com o professor e psicólogo esportivo Alberto Filgueiras. Vamos ouvir? O mês de setembro começou e com ele deu-se início à famosa campanha de conscientização da importância da saúde mental. De acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, cerca de 10% da população mundial sofre de problemas psicológicos. Nesse sentido, a área dos esportes como um todo também abriga atletas que padecem de doenças como ansiedade e depressão. Dentro do mundo esportivo, houveram episódios que geraram muita repercussão na mídia, porém, poucas vezes a psicologia entrou nesse debate. Os casos mais representativos, como a da ginasta Simone Biles em 2021, que desistiu dos Jogos Olímpicos, alegando não estar em plenas condições mentais para disputar, e o de Nilmar, ex-jogador de futebol, que se aposentou após ser diagnosticado com depressão profunda, são evidências de que o esporte mundial subvaloriza a importância da psicologia no meio. Conversamos com o professor e também psicólogo esportivo Alberto Filgueiras. Ele nos conta a importância de se debater a psicologia dentro do mundo esportivo. A psicologia do esporte ela trabalha com três elementos, três fatores. Eu costumo dizer que é uma pirâmide, né? A base dessa pirâmide é a saúde mental, é garantir que todos os atletas e todas as pessoas envolvidas com o esporte de modo geral, e aí eu estou incluindo diretoria, comissão técnica, que essas pessoas estejam bem do ponto de vista de saúde mental, de bem-estar, para que as suas interações, as suas relações sejam positivas no sentido de promover um ambiente saudável para o trabalho. O segundo elemento, né, da psicologia do esporte seria as habilidades psicológicas globais, as habilidades psicológicas básicas, então coisas simples como regulação da emoção, atenção, concentração, que são coisas que são requeridas em qualquer ambiente de trabalho, não só no esporte, mas em qualquer ambiente de trabalho, e a psicologia do esporte vai trabalhar nesse sentido, de promover um ambiente de trabalho que seja um ambiente de trabalho positivo e que permita, aí sim, o último estágio de crescimento e da intervenção da psicologia do esporte, que seria a performance, né? O desempenho, o rendimento esportivo em si. Aí sim você vai fazer trabalhos específicos para cada modalidade, específico para a demanda de cada posição, né? Dependendo do esporte que a gente esteja falando. E aí sim você vai trabalhar esses aspectos de competição, esses aspectos muito, muito específicos, né? Então você vai desde garantir a saúde mental e o bem-estar de todos os envolvidos no esporte, até a filigrana, o detalhe do esporte em si, os problemas que esse esporte pode trazer para esse atleta e assim por diante. E eu acho que é fundamental a gente ter essa conversa, porque eu ouço erroneamente muita gente separando as coisas, como se a vida pessoal de um atleta fosse diferente da vida profissional desse atleta. São pouquíssimas as pessoas que são capazes de realmente separar essas duas coisas, né? Eu sempre faço a seguinte pergunta: se você acredita que existe uma separação entre vida profissional e vida pessoal, experimenta ir para o trabalho de luto no dia seguinte em que um ente querido seu morreu, né? Então, é óbvio que as coisas estão interligadas e a gente só as separa de um modo didático, né? Isso é uma convenção da ciência contemporânea, tentar separar o fenômeno para entender ele melhor. Mas no dia a dia e na prática, não é assim que funciona.
Em relação às formas como são encaradas os casos de atletas com doenças psicológicas, Filgueiras se posiciona se o amparo deve ser das instituições esportivas ou se os tratamentos devem ser da iniciativa do atleta. A minha visão ela é muito simples. Se é a instituição ou o trabalho que essa instituição está envolvida é a causadora do sofrimento psíquico, então essa instituição precisa, não só do ponto de vista ético e moral, mas, para mim, deveria ser o aspecto legal, essa instituição teria a obrigação de dar o devido apoio e suporte para esse profissional, independente daquilo que a gente esteja falando. Vamos pensar aqui, por exemplo, no seguinte debate, né? Uma grande instituição que tem grande risco dos trabalhadores terem algum tipo de lesão física. De um modo geral, o que a gente vê são a profissão do médico do trabalho que vai lá e vai avalizar se aquele ambiente ou se aquele profissional está capacitado para exercer aquele trabalho. Inclusive, existe um técnico, né? Uma profissão técnica, que é a profissão de segurança do trabalho, que vai fazer questão que as pessoas tenham o devido cuidado e recebam o devido cuidado nesse sentido. Na psicologia, infelizmente, como o sofrimento psíquico, né, a dor psíquica, a dor psicológica, ela não é visível. Então, não é igual você quebrar uma perna, não é igual você cortar o braço. Cortar o braço, você vê, tá lá, a perna quebrou, você bate com uma radiografia e você vê. A dor psicológica, ela não é visível. Então, como ela não é visível, as pessoas tendem a ter menos empatia por ela, tá? E o fato de elas terem menos empatia gera uma série de escusas, uma série de desculpas das instituições para que não tenham profissionais capacitados para lidar com essas demandas. A campanha do Setembro Amarelo surge como uma mobilização social em prol do enfrentamento das doenças mentais que assolam os seres humanos. Dentro do esporte, mais especificamente no futebol, uma figura tornou-se um pivô de disseminação de ideias conscientizadoras sobre os estigmas relacionados às saúdes mentais. Diego Ribas, ex-jogador do Flamengo. Alberto Filgueiras se posiciona em favor do apoio das figuras midiáticas que apoiam a causa, mas também alerta o descaso dos gestores esportivos com relação a enxergar os profissionais da psicologia esportiva como um custo e não como um investimento. É sempre bom ter apoio de seja lá quem for, né? Principalmente de atletas, que são aqueles que são os mais interessados. Mas o que eu posso dizer é que os tomadores de decisão dentro dos clubes e instituições de um modo geral são pessoas que não priorizam essas questões, independentemente da repercussão que isso possa causar na mídia, na grande mídia, enfim. E eu digo isso porque a gente observa o mercado, eu, enfim, trabalho com psicologia do esporte. Talvez a voz de um profissional, de um atleta, não seja suficiente para mudar a forma de enxergar dos gestores esportivos. O que os gestores esportivos precisam começar a entender é que psicologia do esporte é uma ciência e essa ciência tem as devidas comprovações no ramo científico e que, portanto, se trata de um investimento e não de um custo. O especialista também explica o motivo da psicologia do esporte ter pouco investimento. Todo mundo acredita que a psicologia do esporte só serve para duas coisas. A primeira, para animar atleta antes de competição. Quando eu digo animar, as pessoas confundem o termo motivação com animação. Uma coisa é eu chegar, sair gritando no seu ouvido para que você possa ficar mais animado, ficar mais empolgado, e acredita-se que isso vai melhorar a sua performance, o que a gente sabe que não é verdade, né? Pode ter ali uma memória aguda nos primeiros 10, 15 minutos, mas depois disso é muito difícil você conseguir manter o mesmo nível. Pelo contrário, dependendo do nível de ativação que você inclui no início de um jogo de 90 minutos, como é o futebol, isso pode se tornar um problema, né? O indivíduo vai botar toda a energia dos primeiros 15 minutos e depois não vai ter mais energia para continuar lutando. Então, esse é um problema, tá? E um outro engano é que psicólogo do esporte vai resolver
a ansiedade competitiva, né? O nervosismo da competição. Sim, a gente trabalha para isso, obviamente, que a gente chama de manejo das emoções, mas a ideia é que você sinta emoções na hora certa, no lugar certo. Então, se você está com a posse de bola, né? Se você está, a gente está falando do futebol aqui, se você está com a posse de bola e você tem total coragem, bravura no momento em que você está com essa posse de bola, você pode tomar a decisão errada, porque você não teve medo o suficiente de errar. É uma questão de equilíbrio. Muitas vezes o medo de errar vai te paralisar, mas muitas vezes o medo de errar vai fazer com que você não tome a decisão mais ousada, e às vezes a decisão menos ousada é a melhor das decisões. Então, é muito avaliação de risco. E essa avaliação de risco ela acontece em milésimos de segundo. Por isso que é tão importante o trabalho de um profissional. Porém, mas o trabalho desse profissional não se limita a isso. Esse é que é o grande problema. No âmbito da gestão esportiva, Alberto explica o papel dos gestores no que diz respeito à visão dele sobre a questão da contratação de um profissional da psicologia. Existem dois tipos de gestores esportivos. De um lado, existem os gestores esportivos que acreditam que a saúde mental, o cuidado da parte ou da porção psicológica de um atleta é importante. E, portanto, se trata de um investimento, e esse investimento precisa ser feito. De outro lado, a gente tem aqueles gestores esportivos que vão buscar um pouco do lucro em cima do excesso de trabalho dos seus profissionais. E aí esse indivíduo ele vai demitir, ele vai tirar todos os profissionais, ou a maioria dos profissionais que estão envolvidos no dia a dia do atleta, e vão deixar que o atleta corra atrás desses profissionais por fora. Ou seja, você tira o suporte e obriga o atleta a buscar por fora, buscar fora da instituição. O que a gente vê hoje é que isso está muito claro dentro do modelo de gestão dos clubes no Brasil hoje em dia. Alberto Filgueiras ainda reflete sobre a presença do psicólogo e os benefícios de ter um profissional dessa área. O grande desafio, na verdade, é entender que a presença de um psicólogo do esporte não vai garantir performance, mas vai garantir os requisitos mínimos necessários para que você possa performar. Porque performar é multifatorial. Entra a parte psicológica, entra a parte tática, entra a parte técnica, entra a parte nutricional, entra a parte física, entra tanta coisa, mas tanta coisa. Entra a torcida, entra ambiente, entra, enfim, vento, tamanho da bola, tudo entra nessa equação. Então, garantir resultado, nenhuma área pode garantir resultado. E essa é a graça do esporte, é a sua imprevisibilidade, né? É isso que gera o apaixonamento. Mas você precisa garantir o mínimo necessário para que esse atleta possa performar, né? E na minha visão, a presença de um psicólogo do esporte, a psicologia do esporte, é hoje mínimo necessário. É o mínimo esperado de uma instituição séria, independente do esporte, independente da modalidade, independente do país, que tenha um profissional de saúde mental ou um profissional de psicologia do esporte disponível para os atletas. Pode até ser, e aí, enfim, eu já vi diversas formas de fazer, diversas modalidades, pode até ser que a instituição não seja a principal provedora, mas a instituição precisa ter a obrigação de, pelo menos, checar com o atleta se ele está tendo esse tipo de acompanhamento ou não. Acompanhar de perto para saber, né? Ok, você tem acompanhamento? Não tem? Por que você não tem? Está faltando alguma coisa? Você quer uma indicação? Mínimo para que esse atleta possa desempenhar bem a sua função. Filgueiras concluiu pontuando que o debate que abriga a psicologia é feito de forma rasa e sem conhecimento. E a gente vê que existe sempre esse debate mais raso, né? Motivação, nervosismo e ansiedade. E, neste momento, vem o terceiro
ao terceiro debate, que é a saúde mental do atleta, mas sem que se saiba muito bem do que se trata e como é que a psicologia pode contribuir, né? Então, o que eu posso dizer é que a psicologia é muito maior do que esses três aspectos, muito embora sejam todos importantes, mas ela é muito maior e ela é muito necessária. E, infelizmente, a gente não vê esse tipo de iniciativa. Mas a gente vai chegar lá, eu acredito, da mesma forma como outros países e outras agremiações têm demonstrado, né? Então é isso. As doenças psicológicas não devem ser encaradas com menosprezo. O Brasil é o país que lidera o ranking de ansiedade e depressão na América Latina, com quase 19 milhões de pessoas. Atletas como Gabriel Medina, Simone Biles, Nilmar, Michael, Liz Campbell são exemplos de que tais transtornos podem afetar qualquer um, sem escolher. O Setembro Amarelo já teve seu início. Para mais informações, acesse o site oficial da www.setembroamarelo.com. Você não está sozinho nessa jornada. Ligue para o número 188 para buscar apoio e suporte emocional. Do Rio de Janeiro, Miguel de Paula para o Audiolab UERJ. Vale lembrar que em 2023 o lema do Setembro Amarelo é: se precisar, peça ajuda. Mudando de assunto, você já reparou como aumentou o número de programas e séries baseados em crimes reais? Pois é, são os chamados True Crime, um gênero que desperta muita atenção. E para saber qual o impacto dessas obras no público e na sociedade, a nossa repórter Júlia Ochoa conversou com o psicólogo Érico Campos e com a diretora executiva da produtora Media Land, Carla Albuquerque. Vamos conferir? Os conteúdos com o tema de True Crime, ou crimes reais, parecem estar em uma crescente de produção e popularidade nos últimos anos. Desde documentários como Isabela, o caso Nardoni, lançado recentemente por uma plataforma de streaming, até o programa investigativo Linha Direta, que fez seu sucesso na TV aberta no início dos anos 2000 e teve seu retorno em 2023, esse gênero vem sendo uma constante na vida dos brasileiros. Com o sucesso desse tema, veio também a necessidade de reflexões e discussões mais profundas acerca de seu impacto no público e na sociedade em geral. Uma delas é a questão da violência e como ela é retratada nessas obras. Afinal, sem o cuidado necessário, algumas dessas produções podem acabar banalizando a seriedade e as consequências reais das histórias que são apresentadas. O psicólogo Érico Campos nos explica sobre as expectativas do público e como elas interagem com esses conteúdos. Eu acho importante a gente considerar que o interesse com relação a temas que envolvem o crime, a violência, a sexualidade, o poder e o dinheiro, qualquer combinação dessas três coisas, sempre foi um tema de fascínio por parte das pessoas. E onde uma certa licenciosidade e um certo distanciamento da realidade, que pode ser encontrado por meio de arte, cinema, romances, faz com que as pessoas possam encontrar meios de satisfação das suas curiosidades, dos seus interesses e mesmo dos seus desejos mais recônditos, na medida em que todos nós precisamos, de certa forma, reprimir nossos desejos que estão ligados a esses aspectos que são moralmente condenáveis. O psicólogo lembra como a cultura atual confunde noções de público e privado, ficção e realidade e como isso influencia a forma que consumimos as mídias de crimes reais. Aquilo que por muito tempo marcou uma certa moralidade, em muitas culturas, inclusive na nossa, ocidental e moderna, é a divisão clara entre o que é público, o que é privado, o que é intimidade, o que é exposição e o que é realidade, o que é ficção. Então, o mundo pós-moderno é um mundo onde o conteúdo precisa necessariamente ter uma característica de uma realidade espetacularizada e forjada na forma de um simulacro. E isso acontece nas mais diversas esferas e nos mais diversas temáticas, desde a culinária até programas de variedades, e cedo ou tarde isso ia ser capturado para conteúdos que lidam com a questão do crime e da violência, né, e das questões de polícia e de investigação. Érico ainda nos conta o que as pessoas esperam ao consumir conteúdos que retratam uma realidade de violência. Elas esperam encontrar a satisfação, o reconhecimento, a catarse dos seus impulsos mais reprimidos por meio da identificação com os personagens que
atuam os crimes e os personagens que punem, que investigam, né? As pessoas estão mais interessadas porque esse tipo de espetacularização da violência permite que você tenha um acesso a ela de forma menos condenável. Então a gente chama isso de fetichização da violência, né? A violência que fica espetacularizada, que ela fica mediada por um quê de realidade, um quê de ficção, e que permite que as pessoas se aproximem ao limite, né, da sua execução, da sua identificação. Então é isso que as pessoas esperam. Esperam uma vivência o mais próximo da realidade possível, mas ainda assim mediada pela virtualidade, pelo simulacro, pela condição de ser um show e não a realidade, para que elas possam experienciar e vivenciar os seus desejos. Carla Albuquerque, diretora executiva da Media Land, produtora que cria programas como Investigação Criminal e Anatomia do Crime, nos esclarece as motivações por trás do interesse da criação de conteúdos true crime. Eu acho que existe motivação para as duas coisas. Para a questão de casos reais e para um roteiro completamente ficcionado, né? Que você vai criar a partir de alguma determinada ideia que você tenha. A questão, eu acho que é primordial, é o seguinte: a realidade ela sempre vai superar qualquer ficção, porque quando você escreve uma ficção, nós temos travas nossas internas, né? E quando você está analisando, né, um caso, um true crime, e você vê aquelas histórias que você fala, uau, gente, a mãe não só matou, picou o filho, ainda colocou na churrasqueira para, né, se ver livre do corpo. É o caso do Han Michael. Você, quando está escrevendo uma ficção, e eu posso falar porque a gente trabalha com vários roteiros ficcionados, é difícil você escrever uma cena dessa, né? É difícil você escrever uma sequência dessas, porque é muito doído. Não passa na nossa cabeça, por mais liberdade que nós vamos dar, né, até os personagens, quando você os está criando, de escrever coisas tão cruéis, assim, porque é muito cruel. Quanto à questão da retratação da violência e sua relação com a realidade, Érico pondera sobre a responsabilidade desses conteúdos. Eu acho que amenizar o impacto negativo de certas produções, né, onde a dimensão da realidade ficcional pode pôr em risco a realidade objetiva, depende de uma posição ética, política e moral das pessoas, dos grupos e das instituições, em primeiro lugar, né? Então, não há uma fórmula simples para isso, nem uma prática unívoca. Então, eu queria muito ressaltar isso. Falar em censura é uma forma de se responsabilizar. O principal censor é a própria família. Então, é a própria pessoa. As classificações indicativas, né? Tudo isso são indicações. O psicólogo completa falando sobre o papel que a consciência individual tem no consumo dessas obras. Justamente com essa demanda de superregulação, existe também uma prática de desresponsabilização das pessoas com relação ao que é produzido, né? Tudo é igualmente consumível, né? E as pessoas não se perguntam se elas podem assistir, se as crianças podem assistir, né? Se as crianças devem assistir, o que pode, o que não pode, e o que se conversa sobre isso. Porque eu acho que isso que é o mais interessante quando se fala de conteúdos midiáticos, né? Conhecer, assistir não é o problema é a relação que você faz com o que você assiste. E conversar sobre isso, né? Acompanhar isso é o que é o principal. E é isso que não acontece, porque a experiência desses conteúdos muitas vezes é muito individualizada, né? E se espera que um outro qualquer assuma a responsabilidade sobre isso. Em contrapartida, Carla nos conta um pouco sobre os aspectos positivos que essas produções agregam ao espectador. Eu acho que a popularidade das séries True Crime trazem mais impactos positivos do que negativos. Eu vou te dizer por quê. Quando elas são feitas de forma séria, elas informam, né? Elas alertam, elas trazem, né? Inclusive, elas melhoram a sensação de insegurança. Eu tive acesso a uma tese de doutorado, né, de um professor
na Universidade do Arizona, onde ele estudou, né, esses programas ao longo de muitos anos, e ele fez uma comprovação, né, ele mostrava ali numa questão métrica, que esses programas nos Estados Unidos melhoravam a sensação de segurança em até 30%. Por quê? Você, inclusive, mostra a eficiência do trabalho policial. Então, isso é muito importante, né? Porque isso faz parte das nossas vidas, né? A gente achar que nós vamos acabar com o crime, isso é uma ideia muito, infantil, muito naiva. O crime, ele existe, a questão é como nós, como sociedade, vamos nos comportar em relação a isso. A diretora também fala sobre como esses conteúdos ajudam a gerar uma conexão e um senso de coletivo entre a comunidade e as vítimas de um caso. Essas séries, elas têm um grande interesse, né, da população, até porque quando a gente está falando, se forem inclusive bem contadas, né, e uma história bem contada, por mais triste que ela seja, ela acaba sendo ouvida. Existe a questão da própria empatia da sociedade, né? Quando você mostra um caso e as pessoas se conectam a esse caso, as pessoas, inclusive, estão imbuídas. O que eu posso fazer, de alguma forma, para ajudar aquela determinada família? Na grande maioria das vezes, ninguém pode fazer nada, mas só essa sensação da pessoa querer fazer algo, a sensação de empatia, isso é muito positivo. Carla acredita na utilidade desses conteúdos como arma de conscientização da sociedade para os sinais de violência. Eu acompanho vários casos, eu já produzi mais de 300 casos policiais, aí ao longo dos meus 16 anos como produtora nessa área, a grande maioria desses casos foi solucionado. É muito triste o que aconteceu, é muito triste, mas existe uma resposta. E quando você dá essa resposta, isso é muito positivo, né? E a gente precisa entender que quando a gente fala nessa questão de homicídio, e a grande maioria dos casos que a gente trabalha, são homicídios que aconteceram dentro da casa das pessoas, né? Então, é pai que mata filha, filho que mata pai, marido que mata mulher. Então, são casos muito complexos para um trabalho de prevenção policial, porque não é um crime de um assalto na rua, é alguma coisa que acontece dentro da casa das pessoas. A diretora acredita que esses crimes podem apresentar indícios similares, independentemente da realidade em que estão contextualizados. Quando a gente começa a estudar esses casos, tem muitos recortes que são muito parecidos. Você pode falar de famílias completamente diferentes, uma família pode estar no norte, outra está no sudeste, uma família ser rica, outra ser pobre, mas quando você começa a olhar alguns determinados recortes, né, dessas violências domésticas, eles são muito parecidos. E você, quando mostra isso também, você acaba auxiliando, né? A pessoa começa a enxergar determinada coisa dentro da sua casa que ela não via antes. E aí sim ela vai procurar uma ajuda antecipada para, né, que uma tragédia não venha acontecer. Carla completa falando sobre o sensacionalismo que cerca esses tipos de casos. Eu acho que a coisa mais importante é você, número 1, tratar todo e qualquer, né, caso de true crime, casos policiais, com muito respeito, né? Uma outra coisa que é muito, muito importante é você ouvir todos os lados, você respeitar, né, todo o processo investigativo, né? Você respeitar, né, a dor da família das vítimas, porque isso é muito, muito importante, né? E eu acho que a banalização da violência, ela acontece quando você ignora determinados processos, né? Você quer, eu preciso ser o primeiro, né? Mas isso vai muito para a questão do jornalismo, né? Como aquela coisa do hard news, que ele tem tanta necessidade em sair na frente para dar a notícia em primeira mão, que ele acaba banalizando, que ele acaba trazendo, às vezes, um determinado sensacionalismo, porque uma apuração de um caso, de uma investigação, demora tempo, demanda tempo, né? Muitas vezes a pressa do jornalismo incorre em vários erros, né?
E isso a gente acaba levando, né, a sociedade ao erro também. A diretora executiva da Media Land alerta ainda para a responsabilidade que os comunicadores e produtores de conteúdo devem ter ao expor essas tragédias. Você fazer uma apuração profunda, porque quando a gente fala de investigação, é lógico que, principalmente nessa questão criminal, ela está aí na mão do Estado, mas cabe, né, aos bons jornalistas, documentaristas, fazerem também uma investigação séria, né? Levantar aí todas as pontas que estão soltas, forçar, inclusive, para, né, que as nossas forças aí de segurança, né, a nossa polícia investigativa, que é a Polícia Civil, faça, inclusive, um bom trabalho. Na grande maioria das vezes, eles estão ali efetuando um excelente trabalho. E algumas vezes eles dão umas derrapadas. E é por isso que é tão importante que exista um jornalismo independente, investigativo também. Mas é preciso ter paciência na apuração. É importante afirmar que, embora os conteúdos true crime tenham lados positivos e negativos, é importante ter pensamento crítico para consumi-los e ter discernimento entre o que é realidade e ficção, a fim de entender plenamente a seriedade do que é retratado. Do Rio de Janeiro, Júlio Ochoa para o Audiolab UERJ. Importante o alerta que a diretora faz da responsabilidade dos comunicadores ao tratar de crimes reais. Quem acompanha o Audiolab com certeza conhece o projeto de narradores que começou ano passado junto com a Copa do Mundo e forma alunos da UERJ para atuar em eventos. E mesmo tão novo, o Escola de Narradores já virou tema de trabalho de conclusão de curso. E quem conta essa história é nossa repórter Rafaela Antico. A Escola de Narradores foi tema em trabalho de conclusão de curso de estudante da UERJ. O projeto teve início na Copa do Mundo de 2022, com 36 alunos inscritos, e hoje conta com mais de 100 participantes, cobrindo diversas modalidades como vôlei, basquete, futebol e surf. O crescimento do projeto se deve ao coordenador Felipe Mostaro, professor da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Felipe criou a escola com o propósito de formar profissionais capacitados e prepará-los para coberturas de eventos esportivos e culturais. Lucas Eduardo, estudante de jornalismo da UERJ, escolheu o projeto para ser tema em seu trabalho e contou o porquê da escolha do projeto. A importância de trazer a Escola de Narradores para dentro do debate acadêmico tem uma questão pessoal, porque vejo como um projeto que fortalece o nível de ensino e pesquisa fornecido pela UERJ, que foi a responsável por abrir todas as portas da minha carreira até aqui. Então, por isso eu sempre sinto essa necessidade de valorizar o que é produzido dentro da universidade. Também porque eu vejo o projeto como fundamental para desenvolver novos profissionais da área com ideias, pensamentos mais atualizados que condizem mais com o momento que a gente vive enquanto sociedade. Em seu trabalho, Lucas analisou a transmissão da Copa do Mundo de 2022, feita pela Escola de Narradores e pela Rádio Tupi, onde teve sua primeira experiência profissional. O estudante também analisou a linguagem radiofônica usada nas duas coberturas e destacou sua mudança desde a primeira transmissão de rádio do Brasil, há mais de um século atrás. Lucas abordou como cada transmissão analisou os momentos chaves da partida entre Brasil e Croácia. Então, tanto na Tupi, que teve profissionais com mais de 10 Copas do Mundo aí na carreira, como na Escola de Narradores, a leitura de jogo foi muito interessante e bem similar até. Então, acredito que essa leitura de jogo é sim um ponto a ser comparado nas duas transmissões. Durante a Copa do Mundo Feminina de 2023, a Escola de Narradores promoveu algo inédito na faculdade, uma transmissão exclusivamente feminina, desde as apresentadoras até as comentaristas, repórteres e narradores. Essa iniciativa promoveu visibilidade ao talento feminino no jornalismo esportivo. A Escola de Narradores é aberta à comunidade interna e externa da UERJ. Para saber como participar do projeto, acesse as redes sociais do Audiolab, @UERJ Audiolab. Do Rio de Janeiro, Rafaela Antico para o Audiolab UERJ. E hoje, o nosso passeio sonoro te leva até o centro do Rio de Janeiro para conhecer a Biblioteca Nacional.
Ela é uma das 10 maiores bibliotecas nacionais do mundo e a maior da América Latina, com um acervo de mais de 10 milhões de itens. Quem nos leva nessa visita e conta todos os detalhes é nossa repórter Melina Hipólito. No coração da cidade do Rio de Janeiro, entre o Teatro Municipal e o cinema Odeon na Cinelândia, conhecida como a Times Square brasileira, se encontra uma das 10 maiores bibliotecas nacionais do mundo e a maior da América Latina, a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Hoje, com sua imponente arquitetura do início do século XIX, a Biblioteca Nacional possui um acervo de cerca de 10 milhões de itens, como cartografias, imagens, manuscritos, músicas e obras raras da história do Brasil e do mundo. A história da Biblioteca Nacional tem início em 1808, com a vinda da família real e da corte portuguesa para o Rio de Janeiro. Trouxeram consigo um acervo de 60 mil peças, entre elas mapas, livros, manuscritos, moedas, estampas e medalhas. Em 1810, é fundada oficialmente a Real Biblioteca, que só pôde ser frequentada pelo público em 1814. Mais tarde, a família real retornou a Portugal, levando de volta grande parte dos manuscritos do acervo. Ela é o único órgão que se beneficia da Lei de Depósito Legal, que garante que seja enviado à biblioteca um exemplar de tudo que se publica no Brasil. Dessa forma, a Biblioteca Nacional se torna guardiã da memória cultural brasileira e da língua nacional. A biblioteca possui ainda projetos como a Biblioteca Acessível, que por meio de agendamento auxilia deficientes visuais e idosos nas buscas em seu acervo digital e físico, e o BN Digital, que consiste na digitalização de parte de seus textos impressos. Como todo prédio antigo, a Biblioteca Nacional também é detentora de lendas e boatos de possíveis fantasmas de ex-funcionários e antigos frequentadores, até de aparições de escritores mortos. Existem relatos de funcionários que já tiveram experiências assustadoras depois do apagar das luzes no fim do expediente. A Biblioteca Nacional está aberta a visitas de segunda a sexta, das 9 às 17 horas. Os visitantes têm acesso a exposições temáticas e a visitas guiadas gratuitas. A entrada só é permitida por meio de apresentação de documento com foto e grupos devem agendar suas visitas com antecedência. É proibida a entrada com canetas, lápis, bolsas, revistas, livros e volumes em geral. Estes deverão ser guardados na portaria durante o período em que o leitor se encontra dentro da biblioteca. Também é proibida a saída de documentos pertencentes ao acervo, sem a autorização necessária. Para mais informações, ligue 21 2220 9484. Repetindo, 21 2220 9484. Ou envie um e-mail para viseguia@bn.br. Produção e apresentação, Melina Hipólito. Um passeio pelo centro do Rio com visita à Biblioteca Nacional é uma ótima dica para turistas e cariocas. E assim a gente chega ao fim da nossa revista. Pois é, nosso programa está acabando, mas você pode entrar nas nossas redes sociais e ficar por dentro de tudo que é feito no nosso laboratório de áudio. No Instagram, no Facebook e no YouTube é só buscar o ERJ Audiolab. E se quiser mandar sua sugestão, deixar sua crítica ou sugerir uma matéria, manda um e-mail para o erjaudiolab@gmail.com. Tchau e até a próxima! A revista Audiolab é uma produção do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Coordenação acadêmica, Felipe Mostaro. Coordenação de jornalismo, Gisele Sobral. E edição final, Marta Estumano.